Estamos em Jerusalém, em cima de um telhado com a vista aqui privilegiada. Aqui atrás de mim, onde você vê aquela cúpula dourada, aquele é o chamado Domo da Rocha, é hoje uma mesquita em território árabe, mas ela está edificada na altura do que era a esplanada do templo. O local onde Salomão construiu o templo foi reconstruído depois, Herodes o reformou, era o templo nos dias de Jesus. Atrás nós temos o Monte das Oliveiras e Betânia. Um pouco aqui à minha direita, a cidade de Davi. Aqui atrás de mim nós temos um pedaço do muro da esplanada do templo e do outro lado nós temos o Monte das Oliveiras. Nesse local é que Jesus costumava se dirigir para orar. Lá fica o jardim do Getsêmani, foi do lado de lá, com uma vista do alto para o templo, que Jesus começa a ensinar aos seus discípulos o seu discurso escatológico a respeito do fim. Aqui onde estamos, dá para ver tanto um cenário como outro, um pedaço do templo e do outro lado o Monte das Oliveiras. Nós estamos agora no lugar conhecido como São Pedro Galicanto, ou lugar onde o galo cantou diante de Pedro quando teria negado Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, especificamente no jardim do Getsêmani, quando foi preso. Mas Mateus, capítulo 26, versículo 57, diz: "E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos." Esse local onde foi edificada uma igreja é também conhecido como a casa de Caifás, o lugar onde Jesus foi preso antes de ser enviado para Pilatos, que determinou que ele fosse crucificado. Esse local era a prisão da casa de Caifás, onde acredita-se que Jesus tenha sido trazido. A respeito do local específico, é muito difícil dizer, mas o que a palavra de Deus nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 18 e no versículo 14, é que esse Caifás, que era sumo sacerdote, era o mesmo que havia dito: "Não convém que morra toda a nação, mas um homem morra no lugar de todo o povo." A Bíblia diz que, sendo sumo sacerdote, ele não falou aquilo de si mesmo, mas profetizou a respeito do que iria acontecer com Jesus. Capítulo 18 de João, versículo 2 diz: "Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam a Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo." No versículo 24, diz que Anás, sogro de Caifás, o enviou à presença de Caifás, o sumo sacerdote. É nesse lugar que Jesus foi interrogado, esbofeteado e zombado pelos guardas, embora só tenha sido açoitado depois por Pilatos. Foi nesse lugar que Pedro negou ao Senhor Jesus. Foi nesse lugar que a contagem regressiva dos momentos finais para a cruz começou. Hoje nós temos esse contraste dessas ruínas arqueológicas do que acredita ser a casa de Caifás. Essa é uma maquete que mostra como era Jerusalém no período bizantino. Esse mapa aqui nos dá a ideia das muralhas da Jerusalém antiga. Embora retrate o período bizantino, que é o século 4, 5 e 6 de Cristo, a gente percebe que o Galicanto, assim como as ruínas do templo, estavam dentro da cidade murada. Hoje se encontram fora. Nos capítulos 11, 12, 13, 14 e 15 do Evangelho de Marcos, estamos falando de 5 capítulos de um evangelho que tem 16 capítulos, ou seja, quase um terço da narrativa do Evangelho de Marcos descreve os últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém e as suas últimas horas antes da morte.
porque estamos falando de quase um terço desse evangelho descrevendo isso, muitas vezes pelo volume de informações, quando lemos, sem estar muito habituado com a geografia, com as distâncias, né, com cada um desses lugares aqui nas proximidades, às vezes nós não conseguimos formar na nossa mente, visualizar um roteiro. E eu quero que nessa hora a gente possa estabelecer esse roteiro, como foram os últimos dias de Jesus aqui em Jerusalém, como foram as suas últimas horas antes da crucificação. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e começa com a seguinte declaração: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras são essas árvores atrás dessa cúpula dourada que você consegue enxergar aqui atrás de nós. Junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. O relato de Marcos 11 segue falando a respeito de como era necessário que eles conseguissem um jumentinho, trouxessem para ele, e isso também é relatado como cumprimento das profecias do Velho Testamento. Então a entrada de Jesus em Jerusalém é o ponto inicial desse roteiro dos seus últimos dias. São 5 dias, desde o momento da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até o momento da sua crucificação. O versículo 11 de Marcos 11 diz: e quando entrou em Jerusalém, aqui depois de dar todos os detalhes da entrada triunfal diz: e quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, o primeiro dia é o dia da entrada triunfal, é o dia onde ele entra para o templo, gasta o restante do seu dia ali no templo. E o texto diz que ele volta para Betânia. Não confundir essa Betânia aqui próximo de Jerusalém com a Betânia além do Jordão, onde João Batista estava batizando e onde Jesus foi batizado. Isso já hoje se encontra no território da Jordânia, está distante daqui. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sai com os 12. Foi o primeiro dia. Vamos falar agora do que acontece. A Bíblia diz no capítulo 11, no versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, onde Jesus foi dormir com os discípulos, o texto diz: teve fome. Em vindo à tarde, saíram da cidade, diz o versículo 19. Então, o segundo dia é marcado pelo momento onde Jesus tem fome, se aproxima de uma figueira que não tinha frutos. O Senhor lança uma palavra amaldiçoando a figueira que veio a secar-se completamente. E a palavra de Deus diz que no fim do dia, caindo à tarde, eles saíram da cidade. Então nós temos agora o segundo dia desse roteiro. Nos primeiros 2 nós não temos tantos detalhes daquilo que o Senhor Jesus fez. Mas no terceiro dia nós lemos em Marcos no capítulo 11, no versículo 20, diz: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então agora eles estão novamente retornando e percebem o efeito daquilo que o Senhor Jesus falou, se manifestando na figueira. Versículo 27 diz: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos. Aqui, nesse terceiro dia, nós temos um relato muito extenso das coisas que Jesus fez. Todo o capítulo 12 de Marcos vai falando dos ensinos de Jesus no templo, nesse seu terceiro dia. É já no final do capítulo 12, início do capítulo 13, quando eles deixam o templo onde Jesus está ensinando, que os discípulos começam a observar o tamanho das pedras, o quão suntuoso, impressionante era a construção ou a reforma do templo de Herodes o Grande. Aqui atrás de nós vemos a cúpula de uma mesquita que está construída em cima da esplanada do templo de Herodes. São as mesmas pedras do muro daquela ocasião que nós ainda encontramos ali hoje. O texto diz o seguinte, Marcos 13, a partir do verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de frente do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. O texto diz que eles fizeram uma pergunta em particular, porque Jesus acabou de dizer que não vai ficar pedra sobre pedra do templo de pé.
Jesus estava anunciando a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando Tito, general romano, invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo. Eles começam a fazer perguntas a Jesus, quando essas coisas vão acontecer? E Jesus fala não só sobre a destruição de Jerusalém, mas o Senhor começa a ensinar também o que classificamos como o seu sermão escatológico. Ao longo do capítulo 13, nós temos o Senhor Jesus ensinando não só sobre a destruição de Jerusalém, mas eles perguntam que sinal haverá dessas coisas, a destruição de Jerusalém, da sua volta e do fim dos tempos. Então Jesus fala sobre todos esses assuntos no capítulo 13. O capítulo 14 inicia dizendo o seguinte, depois desse sermão, que é o sermão dado no terceiro dia, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Qual era o motivo da preocupação de não fazer entre a festa, não haver tumulto? A palavra de Deus ordenava isso já desde a velha aliança, que 3 vezes por ano haviam 3 festas específicas. A Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, onde todos os homens tinham que subir a Jerusalém para adorar a Deus. Portanto, a preocupação deles é, a cidade estava cheia, estaria cheia de seguidores, de simpatizantes de Jesus, e eles imaginavam que isso poderia sair ao controle. Então, inicialmente, a ideia não era fazer nada durante a Páscoa. Na proximidade, na chegada da Páscoa, eles estão apenas pensando o que é que podem fazer depois. É muito importante esse relato de Marcos mostrando que a ideia não era que acontecessem na Páscoa. Não era isso que os homens estavam planejando. Mas eu quero te mostrar que Deus tinha um plano diferente daquilo que os homens estavam pensando. Então, quando o texto diz, dali a 2 dias era a Páscoa, isso nos define uma data ou o momento certo em que Jesus morreu. Como veremos adiante, isso aconteceu no dia da celebração da Páscoa. A Páscoa era o momento estabelecido por Deus, onde eles iriam sacrificar um cordeiro, iriam recordar a saída do Egito. Esse dia da celebração da Páscoa era o início de uma festa de 7 dias, chamada a Festa dos Pães Asmos. O relato de Marcos fala, dali a 2 dias era a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos. Muitas vezes ela é apresentada como 2 festas, mas na verdade a gente pode dizer que a Festa dos Pães Asmos era a extensão da Páscoa. Começava no primeiro dia, o dia da celebração da Páscoa, e por 7 dias, mais 6 dias, eles não comiam nenhum tipo de pão com fermento. Por que estamos situando a morte de Jesus acontecendo na Páscoa? Por que estamos dizendo que esse não era o plano e a intenção das autoridades de Israel, mas eu quero te mostrar que era o plano e o propósito de Deus? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7, o apóstolo Paulo se refere a Jesus chamando ele de o nosso Cordeiro Pascal. Ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A expressão usada aqui, lançai fora o velho fermento, é porque é isso que se fazia na festa da Páscoa. Eram 7 dias sem fermento dentro de casa. E o texto continua e diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Vamos estabelecer aqui um paralelo. Qual foi a ordem, a instrução que o Senhor deu a respeito da Páscoa? Porque é uma tipologia por trás disso. Em Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 3, o Senhor diz assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. O Cordeiro da Páscoa era uma figura de Jesus que foi imolado, sacrificado por nós. Vamos observar a tipologia da Páscoa. No dia da celebração da primeira Páscoa, Deus tirou as hostes, os exércitos de Israel da terra do Egito. No Egito eles estavam escravizados debaixo da tirania do faraó. Isso é um paralelo do que aconteceu conosco. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também estávamos escravizados debaixo da tirania, não de um faraó, mas de Satanás, tipificado na figura de faraó. Quando Deus os tira do Egito e os leva ao Sinai, ele faz declarações
que a palavra de Deus repete acerca de nós, a igreja dos gentios. Em 1 de Pedro 2,9 ele diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva. Isso tudo foi dito sobre a nação de Israel depois que eles saíram do Egito. Quando eles saíram? Na noite em que o cordeiro foi imolado e o seu sangue foi derramado, Deus quebra a força da escravidão, os protege da ação do inimigo e do espírito da morte, do destruidor que veio matando os primogênitos. Da mesma forma, a palavra de Deus se refere ao sangue de Jesus como sendo a marca da nossa redenção. Na verdade, Pedro diz: não fostes comprados por prata ou ouro, mas sim pelo sangue precioso de um cordeiro sem defeito. Assim como o cordeiro da Páscoa tinha que ser um animal perfeito, isso tipificava a perfeição de Cristo, que foi concebido sem pecado, viveu sem pecado e se torna o substituto perfeito para nós na cruz. Quando isso acontece, a palavra de Deus diz: no 14º dia do mês de Abib, era o primeiro dos meses para ele. Mais ou menos combina com o nosso mês de abril, mas seria como se fosse o nosso janeiro. Agora observe que, embora o cordeiro fosse imolado no 14º dia, ele tinha que ser separado para o sacrifício 5 dias antes. A Bíblia diz: no dia 10 do mês de Abib vocês vão fazer isso. Então, no dia 10 se separava. Então se esperavam mais 4 dias além do dia da separação. 11, 12, 13 e no 14. No 5º dia ele seria imolado. Quando você faz a conta que Jesus, ele celebra a Páscoa com seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de Marcos, dos versículos 12 a 18 nós lemos: no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então o Senhor Jesus lhes diz: vocês vão encontrar uma pessoa que vai guiá-los ao local certo. É ali, no que nós chamamos de a última ceia de Jesus, que ele celebra a ceia da Páscoa com os seus discípulos. É saindo da ceia da Páscoa, logo no início, no primeiro dia da celebração, que começava ao cair da tarde, que nós temos Jesus sendo preso no Monte das Oliveiras e levado para a crucificação, e tudo aconteceu no mesmo dia. Logo, Jesus morreu no dia da celebração da Páscoa, no dia 14 do mês de Abib. Mas ele entra no dia 10, 5 dias antes, em Jerusalém. No momento em que ele entra, Deus estava dizendo: eu já separei o cordeiro, ele está aqui. Até essa conta está dentro de uma tipologia, de uma simbologia profética importante. Então, só para que a gente entenda o roteiro, no versículo 26, a palavra de Deus diz que no final dessa ceia, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Antes de sair para o Monte das Oliveiras, Jesus diz: um de vocês há de me trair. Mas é depois, no Monte das Oliveiras, que o Senhor Jesus anuncia a Pedro que ele iria negá-lo por 3 vezes. O versículo 32 de Marcos 14 diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. O Getsêmani era um jardim no Monte das Oliveiras. Eles sobem ao monte e depois escolhem a localização do jardim, porque Jesus queria ter esse tempo de oração. Então, nos versículos 53 até os 65 de Marcos 14, nós temos a narrativa de como Judas, que se torna o traidor, traz os soldados que prendem o Senhor Jesus. O texto mostra que logo pela manhã ele foi levado ao pretório para ser julgado por Pilatos. Marcos 15:1 diz: logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Então, os soldados o prendem, o levam à casa do sumo sacerdote, que hoje eles chamam aqui de Galicanto, lugar onde o galo cantou, onde Pedro negou Jesus, onde Jesus inicialmente foi preso, depois ele é encaminhado a Pilatos, governador romano, que é quem tinha a autoridade e a palavra final para julgá-lo. E o capítulo 15, dos versículos 16 a 20, diz o seguinte: então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, la puseram na cabeça e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele, pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Esse conduziram para fora, o livro de Hebreus diz que ele precisava morrer fora da cidade. Então o levaram para o Gólgota. Marcos 15, 22 diz exatamente isso. Levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira.
E o texto diz o seguinte: então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a terceira hora quando o crucificaram. Isso significa que era 9 horas da manhã. O texto diz: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabatani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, ele clama por Elias. O termo Eli, que fala de Deus, e Elias era parecido. Um deles correu a embeber uma esponja com vinagre, pondo-a na ponta do caniço, deu-lhe beber, dizendo: deixai, vejamos se vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O tempo que Jesus ficou na cruz foram 6 horas. A razão pela qual se maravilharam de que ele tivesse morrido tão depressa foi justamente porque a morte por crucificação era para ser uma morte dolorosa, uma tortura de muito tempo. Mas no momento que Jesus entrega o Espírito e diz: acabou, isso impressiona o centurião, que diz verdadeiramente ele era filho de Deus. O próprio Pilatos pede para ter certeza que ele está morto, porque isso era muito improvável. Mas nós percebemos que desses 5 dias que Jesus permanece em Jerusalém, o processo mesmo da crucificação foram apenas as 6 horas desse último dos 5 dias. Mas a Bíblia descreve em detalhes o cumprimento de cada uma dessas profecias, para que Jesus se tornasse o nosso Redentor, o nosso Cordeiro Pascal. O nosso coração precisa agradecer, porque todo esse sofrimento significou a minha e a sua libertação. E hoje nós devemos ser agradecidos. Quando partimos o pão, quando bebemos do fruto da vide, recordamos esse seu sofrimento, que não foi meramente um sofrimento físico, mas ele sentiu o peso do pecado por mim e por você, para que nós fôssemos livres. Deus seja louvado por tão grande redenção, e que você não despreze nem ignore esse sacrifício tão precioso de Jesus na sua vida. Nos próximos minutos, nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessas verdades. Algo interessante na perspectiva racional para mim, e olhar os últimos dias do Senhor Jesus na Terra, é que eu sou alguém que gosta de montar linha do tempo, em qualquer narrativa. Eu quero tentar imaginar onde cada aspecto do Evangelho vão, se encaixando uma peça do quebra-cabeça na outra, que nos ajude a entender o quadro todo. Mas o maior impacto para mim de pensar nesses últimos dias não é apenas ter a capacidade de ajustar a linha do tempo. É conseguir imaginar tudo o que ele passou, sabendo o que ele enfrentaria e suportaria por nós. Porque não é apenas no momento do Getsêmani, em grande agonia, que o Senhor demonstra essa consciência. Ele falava disso com seus discípulos antecipadamente, repetidamente, e alguém que enfrenta esse tipo de destino, consciente dele, do começo ao fim. E quando eu falo começo, não é nem os últimos dias, não é nem os anos de ministério de Jesus. É alguém que desde a eternidade sabia exatamente o que faria por nós, tornando-se homem, tornando-se semelhante a nós, sendo obediente até a morte, como diz a Escritura, morte de cruz. Esse entendimento nos mostra algo extraordinário a respeito da doação do nosso Senhor Jesus. E a importância de olhar para esses acontecimentos, ela é mais do que mero e simplesmente informativo. A intenção é que ela produza em nós uma consciência. Quando Jesus institui a ceia, por exemplo, dizendo: fazer isso em memória de mim, eu não acho que ele pensou que a gente ia cair numa amnésia, e esquecer completamente o fato. Mas às vezes a gente pode ter a memória vaga do fato, mas não uma consciência viva. E a consciência viva, ela tem um poder, de produzir em nós, para ele, resposta. Eu acredito que isso mereça ser destacado. A oportunidade que nós visitamos juntos na Israel, eu pude ter uma experiência que essa consciência, onde a consciência foi avivada. Pensar nos últimos dias de Jesus, sabendo que o seu grande momento, o propósito para o qual ele foi enviado, estava prestes a se realizar. Mexeu muito com o meu coração. Eu pude fazer principalmente ali a Via Dolorosa e saber que o tamanho da cruz, o peso da cruz, o tamanho da humilhação, ele sendo filho de Deus, passar por tudo aquilo, por nos amar, foi realmente algo que transformou a minha vida com ele, minha vida com Jesus mesmo, porque às vezes a gente sabe, os nossos níveis de consciência, ele vai crescendo, eu acredito, na medida que a gente vai conhecendo Deus e ele vai se revelando a nós. E eu me lembro como foi tão forte ver tudo aquilo, pensando como Jesus, como homem, porque é 100% Deus, 100% homem, na condição de homem, sabendo que, e não ia ser fácil, mas se dispondo e até o fim por nos amar. Que grande amor é esse,
né? Isso realmente mexeu demais comigo. E muitas vezes nós pensamos só no sofrimento físico, né? Não pensamos na imagem do desprezo, que era ser tratado como um criminoso, a zombaria, o peso emocional, Jesus imaginar sua mãe e seus irmãos assistindo aquilo, seus discípulos mais próximos, né? A carga espiritual, além da emocional, do Getsemane. Acredito que quando a gente mensura essas coisas, há um resultado que com certeza ele se manifesta nas nossas vidas. É verdade, isso tem que gerar em nós uma gratidão profunda, né? Eu penso no texto em que Jesus até falando com o Pai, fala, se possível, passa de mim esse cálice, ele já imaginando todo o sofrimento que ele iria passar e sabendo que até muitas vezes a gente não escolheria ele de primeiro, né? Quantas vezes foi necessário a gente escutar do amor dele e tudo. Então, de realmente falando, Deus, eu não quero fazer isso, eu tô assustada, eu tô com medo, mas mesmo assim ele foi fiel, mesmo assim ele fez isso por amor a nós. E sabe, sabendo que muitas vezes a gente ia dar tantas bolas fora, fazer tanta coisa que não necessariamente ia agradar o coração dele de primeira, mas ele escolheu por nós até o fim. O próprio fato de que ele fala para Pedro, ainda essa noite você vai me negar, né? Mostra que ele sabe tudo que ele vai passar e que ainda assim, alguns daqueles pelos quais ele estava se doando fariam o que fariam. Né? Ele sabia que Judas iria traí-lo, ele sabia que Pedro iria negá-lo. O Evangelho de João diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quando nós conseguimos entender o amor dele, isso tem poder de produzir um resultado nas nossas vidas. A importância da gente lembrar de Jesus, lembrar do sofrimento dele, eu acho que vai muito mais além da gente só ficar com dó, com pena, mas realmente é pra gente abrir nossos olhos e realmente entender o valor que ele estava pagando pra gente, por nós na cruz, né? Ele realmente não foi um sofrimento em vão, foi um sofrimento com propósito. Quando a gente pensa nesse sofrimento todo, isso não só faz a gente valorizar o que ele fez, valorizar o que ele passou. Nenhum homem sofreu como Jesus sofreu. A gente conversou sobre como que ele fez, foi além do físico, foi emocional, foi espiritual. Nunca teve nada como isso, nem antes e nem vai ter depois. Mas isso não só ajuda a gente a valorizar o que ele passou, mas nos ajuda a entender como nós fomos valorizados. Sim. Que mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com tudo que ele teve que passar, ele ainda fez isso por nós, ele ainda decidiu ir até o fim, ele ainda decidiu, né, cumprir a vontade do Pai por amor a nós. E isso realmente abre os nossos olhos. Segundo aos Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Né? Entender o amor dele por nós gera um constrangimento, gera uma resposta. No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, Jesus diz, aqui muito é perdoado, muito ama. A capacidade de entender o que ele fez por nós, a capacidade de mensurar melhor isso, vai produzir em nós uma resposta de amor, uma dívida de gratidão. Essa é a razão pela qual a gente não pode mera e simplesmente ter informação do que ele fez. A gente precisa deixar isso penetrar de uma maneira profunda para gerar em nós resposta. Nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo diz, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Né? A capacidade de mensurar esses detalhes, ela não foi um pouquinho ampliada enquanto a gente estava fazendo as gravações, como a Kelly falou. Isso não significa que você só vai poder mensurar isso estando lá. Eu mesmo não tive o privilégio de ir ainda, mas até por isso eu sou muito grato, né, pelo caminho da palavra, de poder ter meus olhos abertos e enxergar um pouquinho do onde aconteceu, o que aconteceu, e eu acho que é demais poder olhar um pouco disso também, mas eu espero ir um dia também. Amém. Eu gastei 19 anos orando para poder ir a primeira vez, mas antes disso, eu olhava as imagens, eu tentava, né, me contentar com as fotos, com os vídeos, e estudar a palavra de Deus é o que nós mais precisamos para que essa consciência seja gerada. Talvez caminhando lá, a Via Dolorosa, a gente ficou impressionado, imaginando, poxa, o trecho é maior do que a gente pensa. Não é tudo plano, né? Não é tudo plano, subidas e descidas. Fácil a gente não achava que era, mas talvez eu percebi que era mais difícil do que eu podia imaginar. Foi mais difícil, né? Foi além do que eu podia imaginar. Agora, mergulhe no relato das Escrituras, reflita nesse tipo de assunto e permita que essa consciência produza em você essa resposta que Deus espera, né, de você. Na verdade, espera de cada um de nós. Nós encerramos
né, orando a Deus e desejando que essa consciência produza em você essa dívida de gratidão, esse constrangimento que te leve a não viver mais para você mesmo, mas para aquele que não apenas morreu por você, mas te amou. E como diz a Escritura, tendo nos amado, amou-nos até o fim. Que Deus te abençoe.